estamos de volta aqui na Think TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente na sua TV, trazendo muita informação, muita prestação de serviços, abordando vários assuntos diferentes, trazendo personalidades para bater um papo conosco todas as noites. Estamos aqui nos canais da NET, claro, canal 25 e 525, falando para mais de 500 mil assinantes. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre, pela sua audiência, e hoje não será diferente. Um assunto muito especial, vamos falar de segurança, vamos falar da mulher, a mulher na política, e a nossa convidada especial de hoje é a Coronel Eliane Nicolucci, a quem nós agradecemos a participação aqui no Pense Nisso. Tudo bem, Coronel? Muito obrigado, hein? Olá, Dirceu. Primeiro é um prazer estar com vocês. Olá a todos que estão assistindo, 500 mil assinantes. Pois é. Poxa vida, parabéns aí pelo programa e pelo prestígio. Então, estamos falando aqui para quase 20 cidades da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, né? E o nosso telespectador tem nos ouvido, tem comentado muito, mandando zap, e-mail, fax, cobertor, fumaça, falando no nosso programa aí, nós agradecemos. E o sucesso do programa, porque nós temos aí convidados como a Coronel Nicolucci, que hoje vai bater um papo conosco. E aí, Coronel, tudo bem? A senhora que foi coronel da Polícia Militar aqui da região, 2014, né? A senhora assumiu? Na verdade, cheguei aqui na região em 2004, capitão, recém-promovida. Cheguei pegando exatamente um momento interessante que foi a digitalização da rede rádio de comunicação da polícia, a incrementação do Copom com o COI, que então tinha recém-criado o COI aqui de São José. Então nós pegamos exatamente esse momento de integração e depois a regionalização do atendimento 90 das 39 cidades no Copom de São José. A senhora veio de São Paulo? Vim de São Paulo, vim da Casa Militar na época, né? Onde eu trabalhei 8 anos com a Defesa Civil. Então, corri quase os 645 municípios. Peraí, mas ela não é uma forasteira aqui não. Ela é do Vale do Paraíba, nossa vizinha, que a senhora nasceu em Campos do Jordão. Na verdade, eu cresci em Campos do Jordão, década de 70, cheguei lá com 4 anos de idade, minha irmã nasceu em Campos do Jordão e tudo que a gente fazia era aqui em São José. Dentista, compra no macro, porque o custo de vida lá em Campos do Jordão era muito alto, né? Então a gente vinha fazer tudo aqui em São José na época. Década de 70, chegamos lá em 74 e saímos de lá mais ou menos em 84. Foram 10 anos maravilhosos. Bom, e a senhora contou no programa anterior sobre a sua vida, a sua infância lá em Campos do Jordão, né? O seu pai era militar, sim, né? E a senhora escolheu essa carreira militar em razão do seu pai, né? Em razão de uma infelicidade que aconteceu na sua vida, né? Como é que foi isso? Então, foi um momento muito parecido com este fevereiro que estamos vivendo com muita chuva, né? Também era um início de ano, chuvas muito pesadas estavam atingindo lá a cidade de Campos do Jordão. Meu pai era policial militar, não existia o bombeiro ainda na época na cidade, né? 78 mais ou menos. E quando ele foi me pegar na escola, que caiu uma chuva daquela que Deus mandava, um pessoal reconheceu meu pai no carro e pediu ajuda. Então o pessoal na rua, por favor, vem ajudar. Aí meu pai parou e tinha ocorrido um deslizamento de terra, com pessoas soterradas. Meu pai me deixou no carro, né, e eu menina ainda, devia ter quase 8 anos de idade, comecei a ver por meio do vidro, né, aquela chuva que caía, meu pai... meia marcha, né, que chamava, ele estava com o coturno, tudo, mas assim, não estava completamente fardado, foi e começou a desenterrar as pessoas com a mão, as pessoas soterradas com o apoio de outras pessoas e conseguiu resgatar pessoas com vida, fez ressuscitação e conseguiu salvar a vida. E aquilo, quando eu olhei, me impressionou tanto de ver a atuação, a liderança dele com as pessoas, ele coordenando aquela situação toda, que eu falei, eu quero um dia ser que nem ele, eu quero salvar e proteger pessoas. E acho que foi nesse momento, com 8 anos de idade, que eu decidi que eu queria ser polícia. E comentou com ele, ele apoiou, não? Ele, naquela época, eu vivia sonhando, porque eu queria ser astronauta, queria ser polícia, a gente quando criança, né? Só que assim, meu pai de 3 meninas, naquela época em que a mulher, às vezes, não estava em tantas carreiras diferentes, né? Há poucas décadas que as mulheres começaram a assumir, vamos dizer assim, áreas de engenharia, né, áreas mais ousadas, se a gente for pensar, né, são mulheres mais desbravadoras. Ele acho que não acreditou muito. Só que quando abriu o concurso, o primeiro concurso na academia, com as primeiras 15 vagas para mulheres, numa academia que tinha 800 cadetes,
há mais de 150 anos de história, né? Uma coisa muito tradicional. E eu prestei o concurso escondida dele, ele não ficou sabendo. Ele soube que eu passei pelo Diário Oficial, que um amigo chegou para ele e falou: essa tal de Eliane Nicolu, é sua parente? Aí disse que meu pai ficou branco, assustou e disse que ele se emocionou muito. Eu cheguei em casa, né, achando que ele não sabia, e falei: pai, você não sabe o que eu fiz, passei no concurso. E meu pai, que eu achei que ia ficar todo orgulhoso, mas ele estava preparado, falou assim naquela ocasião: você pensa que vai ser fácil? Você pensa que eu vou te ajudar? Negativo. Se for, saiba que você vai andar com a própria perna e vai ter que construir sua própria carreira. Não venha achar que eu vou te ajudar, não. Por quê? Depois minha mãe me explicou. Por ser uma carreira tão difícil, tão peculiar, que a gente não tem dia, não tem horário, é uma coisa sacrificante, ele ficou com medo que eu estivesse deixando a faculdade de engenharia por um capricho, um melindre, e ele não acreditou muito. Então ele me deu uma testada porque ele quis me preparar pelo fato de ser algo realmente que exige uma vocação. E eu faria tudo 15 mil vezes de novo. Amo de paixão o que eu fiz. Tomou a atitude certa. Ah, com certeza. Bom, adoro. aí foi para a academia de polícia, teve todo um processo de treinamento. E ele acompanhava, ele apoiava? Meu pai, ele nunca se meteu, mas minha mãe falava que vira e mexe ele chorava escondido com as notícias, porque eu me destaquei, eu era uma pessoa aguerrida, eu gostava do que eu fazia, era uma das primeiras colocadas, né? E ele, quando sabia das notícias, ele disse que se emocionava muito. Minha mãe conta hoje, né? Só que quando eu me formei, eu cismei mão que eu queria trabalhar na Zona Leste de São Paulo, que é onde ninguém queria ir. São Miguel, São Mateus, Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes, aquele fundão mesmo, né? O pessoal chamava de sertão de São Paulo, né? E eu queria ir para lá porque eu queria para um lugar desafiador. E lá, nesse local, na Zona Leste, eu aprendi a importância que é a pessoa que está numa função de polícia ou qualquer funcionário, né, que está servindo pessoas, de realmente gostar do que faz, de entender que tem que servir as pessoas, que às vezes nós éramos a última esperança daquelas pessoas que estavam lá, que não tinham acesso a nada. E outra, eu aprendi o valor do companheirismo, do ombro a ombro, do colega que estava sentado do meu lado na viatura, a vida de um dependia do outro. Então é aquela coisa da lealdade, do companheirismo, da sinergia, do respeito, né? E assim, o aprendizado foi muito grande. E foi nessa época que eu estava na Zona Leste que eu acabei perdendo meu pai. Meu pai, ele foi reconhecido na porta de casa por ladrões, que na época a gente morava no Ipiranga, no Sobradinho, na rua Agostinho Gomes. Meu pai foi abordado por 3 criminosos, eles reconheceram que ele era policial e acabaram matando meu pai com vários tiros. Aquilo bagunçou demais a nossa família, foi uma coisa muito grave. Eu era a mais velha de 3 filhas, né? E eu confesso que minha mãe entrou em desespero, queria de todo jeito até que eu largasse, né? Ficou muito preocupada. Mas aquilo me deixou mais determinada ainda de seguir a carreira para que outras pessoas não passassem por aquele sofrimento que a gente estava passando. Me deu mais força, então. Eu fiquei mais determinada ainda de ser uma super policial, de trabalhar direito, de fazer a coisa certa, para evitar que outras pessoas sofressem aquilo que a gente passou. A senhora foi policial militar só em São Paulo, na capital? São Paulo, Copom, trabalhei lá na Casa Militar, né, tanto na segurança na época de dignitários, quanto depois na Defesa Civil, onde eu fiz o aprendizado de que trabalho em rede é tudo de bom, que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, que quando a gente não tem um órgão que seja capaz de ser bom em tudo, né, ou de dar conta de todos os problemas, e quando a gente trabalha em rede, a gente consegue resultados muito melhores. Então também foi um aprendizado. E depois vim aqui para o Vale, quando fui promovida a capitão. Por quê? Porque lá na Casa Militar, anos 2000, você lembra das chuvas que aconteceram no ano 2000, ano do bug do milênio? Teve o bug do ano 2000, a gente estava lá numa central de operações, né? Digamos que foi montada uma central de emergência com todas as secretarias, na época, no governo do estado, para enfrentar o fim do mundo. O pessoal achou que o mundo ia acabar, né, em 2000 e anos 2000. E no final, o mundo não acabou,
mas choveu muito aquele ano, choveu muito. E várias cidades aqui do Vale ficaram debaixo d'água. Eu lembro bem disso. Campos do Jordão rodou lá, caiu o Britador. Nossa, aquele vale histórico, né? Várias cidades com... E eu lembro que eu fiquei, assim, quase 20 dias trabalhando lá direto sem ir para casa. E nessa época eu tinha minha filha pequena já, né? E eu lembro que quando eu voltei para casa ao término, quando começou a entrar em normalidade, que a gente conseguiu respirar, eu cheguei em casa, corri para ver minha filha, tava morrendo de saudade, né? Minha filha olhou para mim, correu pro colo da babá, chamou a babá de mãe e não queria mais vir no meu colo. Dirceu, aquilo acabou comigo. Eu me senti a pior das mães, a última das mulheres. E assim, eu quase desisti da minha carreira, quase que eu pedi baixa. De ver, eu achei que eu estava perdendo a minha família. E aí pessoas que eram muito amigas minhas me falaram: Nico, você está vivendo aquela síndrome da mãe trabalhadora, que às vezes tem dificuldade de conciliar, você se dedica muito ao trabalho, tenta conciliar mais as coisas. E foi quando surgiu a oportunidade de eu voltar para minha terra, voltar aqui para o interior, né? E acabei conseguindo vir para São José, então, para o CPI-1, 2004, né? 2003 para 2004. E desde então tenho me dedicado a servir aqui a nossa região. Tá gostando, né? Tá vendo que história bonita da Coronel Eliane Nicolucci? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos saber mais dessa história. E hoje é uma secretária de serviços da Prefeitura de Mogi de Jacareí. Uhum. E nós vamos falar mais dessa mulher que também tomou simpatia pela política, né? Foi candidata a vice-governador do estado de São Paulo. Bom, tudo isso daqui a pouquinho aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Bom, sabe aquela pizza gostosa com aquele caldinho, acompanhado também de massas? Tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Estamos aqui na Mários Pizzaria, em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim. E olha, você vai conferir aqui na tela agora um lugar maravilhoso, familiar, onde você vai vir com a sua família e saborear a melhor pizza rodízio de massas e caldinho também. Confira nas imagens. Forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E anote o preço do rodízio completo de domingo a quinta-feira. Sabe quanto você vai pagar no rodízio completo? Somente R$ 22,90. Então faça já a sua reserva aqui na Mários Pizzaria. Anote o telefone 3937-5001. Se você quiser fazer aquela confraternização, trazer os amigos, trazer a família, esse é um excelente lugar. Lembrando, aqui, gente, abre todos os dias, tá certo? Todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Avenida Cidade Jardim, número 2339, no Jardim Satélite. Temos também o WhatsApp, o 98282-5001. Mários Pizzaria e Restaurante. Muito bem, estamos de volta aqui na Think TV, no nosso programa Pense Nisso, que diariamente traz convidados especiais e assuntos legais, assuntos do seu interesse. Hoje estamos conversando aqui com ela que foi comandante da Polícia Militar do Vale do Paraíba, a Coronel Eliane Nicolucci, que contou um pouquinho da sua vida aqui nesse primeiro bloco e vamos voltar a ouvi-la. Coronel, a senhora foi comandante da Polícia Militar aqui do Vale do Paraíba. Quantos homens a senhora liderou?
3.500 homens e mulheres. São 7 batalhões, um batalhão de ações especiais. Sob nossa tutela operacional também tinha o grupamento de radiopatrulhamento aéreo, que faz tanto a parte de resgate, apoio ao bombeiro, quanto a parte de policiamento preventivo, apoio mesmo às unidades de policiamento. Foi um desafio muito bacana, mas eu conheço cada uma das 39 cidades de dia, de noite, de madrugada, final de semana, carnaval debaixo de chuva e debaixo de sol. Então, assim... E como é que receberam uma mulher como comandante da Polícia Militar, muito bem, liderando tantos homens? Muito bem. Eu creio que a Polícia Militar é uma das instituições que ela trata de forma equânime, de forma igual todas as pessoas. Não importa a cor, gênero, não importa o que todos têm as mesmas, mesmos acessos, mesma forma, mesmas oportunidades. Então, é uma instituição que tem hoje mais de 50%, por exemplo, do seu efetivo que entra voluntariamente, né? Ninguém entra na polícia coercitivamente, né? Entra voluntariamente, de pessoas negras, por exemplo, né? Então, e outra, nós vemos que o acesso a postos de comando não olha cor, sexo, religião, vai olhar competência. Vai olhar se a pessoa está credenciada para chegar e estar naquele cargo. E para isso a instituição nos exige uma série de cursos, mestrados, doutorados, profissionais, qualificações que nos permitam nos habilitar para que a gente possa chegar no topo de comando. Bom, e quando a senhora chegou aqui, a coronel da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, São José já estava no ranking da mais violenta do estado de São Paulo, né? A região mais violenta do estado de São Paulo. Era isso mesmo? Sim. Ou os números enganam? Não, na verdade, eu até discordo do fator violenta. Por quê? O Vale do Paraíba é uma região especial, uma região muito rica. Pela Dutra passa mais de 50% do PIB nacional. A gente está na divisa com o estado do Rio de Janeiro, sul de Minas, está no eixo das 2 maiores metrópoles do país e é uma região que tem 2,5 milhões de habitantes, mas recebe todos os anos mais de 40 milhões de turistas, né? Operação verão, operação inverno, feriados prolongados, né? Então a gente recebe uma quantidade enorme de pessoas. Portanto, na hora de calcular esses indicadores, só se leva em conta a população fixa. Essa população flutuante, ela é totalmente desconsiderada. Então, se nós fizéssemos uma média dos indicadores criminais considerando a população flutuante, primeiro ponto é que nós não teríamos esses índices do jeito que calculam, tá? Então, é um primeiro ponto. Segundo ponto, o pessoal diz que a nossa região é a mais violenta pelo único critério do homicídio. Só que assim, desconsidera a questão do roubo, aquele que a pessoa tem uma arma na cabeça, roubo de veículo, roubo de carga. E na nossa região, nós temos indicadores menores do que outras regiões desses delitos. Qual é o indicador que nós hoje somos a região do interior que tem mais? É o homicídio. Só que 80% de quem é vítima do homicídio aqui são pessoas ligadas ao crime. São pessoas que escolheram o caminho do crime e que acabam se colocando numa situação de maior vulnerabilidade. Vou dar um exemplo. Saíram os indicadores agora de final de 2019. Jacareí, por exemplo, que é a cidade que eu tô, nós tivemos de vários homicídios, só 2, digamos assim, 1% dos homicídios tiveram caráter passional. O restante todos estavam relacionados com pessoas envolvidas com tráfico, disputa de tráfico. Então a gente pode dizer assim com toda absoluta certeza, quem tem morrido na nossa região é normalmente pessoa de índole criminosa ou envolvido com crime. Pessoa do bem aqui não morre. Então isso eu acho muito injusto colocar a nossa região como uma mais violenta considerando esses fatores. Bom, quando a senhora assumiu o comando da Polícia Militar, ficou 5 anos, né, no comando? Quase 5 anos. Quase 5 anos. Quando a senhora assumiu, qual foi a sua ideia de beneficiar a população através da Polícia Militar e como é que a senhora deixou esse comando? Bom, primeiro a questão de pessoas. Eu acho que a gente pode ter equipamento, tecnologia, dinheiro, pode ter o que for. Mas, primeiro, o nosso serviço tem que estar voltado para as pessoas, né? E são pessoas que usam tecnologia, equipamento, né? Então, o primeiro ponto é aproximar a polícia da sociedade. Então, a gente
concebeu diversas formas de ampliar a questão da vizinhança solidária, fortalecer os consegues, trabalhar com as associações, né, constituídas num diálogo muito mais próximo, então palestras, audiências públicas, tudo que a gente podia fazer para aproximar mais a polícia da sua comunidade foi feito, inclusive audiências públicas de prestação de contas. A gente executava isso pelo menos uma vez por semestre, todas as unidades, reuniões com a comunidade no sentido de prestar contas, de olhar no olho, conversar. A atividade de policiamento também, a gente procurou dotar essa de maior proximidade, policiamento de contato, do policial parar e conversar, ter esse contato mais próximo com as pessoas. Isso gerou uma confiança maior e as informações de denúncia começavam a chegar melhor. Então nós tivemos uma elevação nos indicadores de produtividade. Foi muito bom, um grande número de apreensões, prisões. Na verdade, a gente prende por ano quase 4, 5 centros de detenção, né? É até ruim falar isso, né? Porque a gente deveria prender menos até, né? Deveria talvez investir mais na educação e prender menos, né? Trabalhar menos com a questão do delito. Mas, enfim, a produtividade da polícia é sempre muito alta. Segundo, a valorização dos profissionais. Questão do treinamento, capacitação e de implementar uma coisa que nós chamamos de capelania voluntária. Então, aqueles policiais que apresentavam algum tipo de problema, algum tipo de até problema familiar que impactava até no desempenho, eles passaram a ter a atenção de um grupo treinado, vocacionado para poder estar ouvindo, prestando uma assistência, e isso trouxe resultados muito positivos, inclusive zerando o número de suicídios de policiais aqui na região. Então foi uma experiência que deu tão certo que acabou sendo adotado como prática em todo o estado de São Paulo. A PM, o comando da PM, pegou a experiência daqui e acabou implementando no estado de São Paulo todo. E a questão da inteligência. Então, investir muito na questão da informação, tecnologia, trabalhar de forma mais cirúrgica com base nas informações de forma mais qualificada. E uma última coisa que eu acho que foi muito bom, integração entre os órgãos, entre as forças de segurança. Então, muita reunião com as guardas, reunião com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, operações integradas, conjuntas. Então, foi um fator diferencial também que trouxe bons resultados. Bom, e esse trabalho foi tão importante para a nossa região e tão reconhecido que ela não foi escolhida por ter olhos verdes, ser loira, uma senhora simpática. Chamou a atenção do governador do estado, né? Que procurou ali um vice-governador para uma campanha que começaria naquele ano, né, de 2018. E a escolhida foi pela competência a coronel Eliana Nicolucci. Foi por isso mesmo? Foi assim que aconteceu? Eu tinha sido convencida, né, realmente desafiada a me colocar à disposição da política ao final de 30 anos de serviço. Inicialmente, eu tinha saído como pré-candidata a deputada. Eu acho que as pessoas lembram disso. Eu ia sair, inclusive, em dobradinha com o então deputado federal Capitão Augusto, que hoje continua deputado federal. Ele federal, eu estadual, então eu iniciei essa caminhada. E durante o período de campanha, né, no início da campanha, eu acabei sendo convidada pelo então governador Márcio França para uma conversa. E ele falou, coronel, pelo seu desempenho, pela sua forma de gerir, pelo grau de relacionamento com as pessoas, né, que a senhora parece que gosta mesmo de pessoas, tudo, eu preciso trazer um vice que seja ativo, eu não quero um vice fake, eu quero um vice que realmente se imponha, se coloque, e uma pessoa capaz de resolver conflitos, uma pessoa capaz de pacificar esse momento de muita polarização que a gente está tendo, muito esquerda, extrema direita, nós e eles, e o governador estava muito preocupado com isso na época, né? E aí ele falou, coronel, eu quero fazer um governo para todos, a partir do momento que der certo a gente ganhar, nós temos que esquecer essa coisa de ir para lá, para cá, temos que governar para todos. E aí ele me fez estudar um plano de governo desse tamanho, né? Falou, coronel, estuda isso aí primeiro, depois vê se a senhora topa, se a senhora acha que esse plano tá bom, se é isso mesmo. Aí me deu um prazo lá de uma semana para eu responder, né? Então eu fiquei pensando, gostei dessa posição dele de falar que ele queria acabar com essa polarização, que ele acha que quando você ganha uma eleição, você tem que governar para todos, né? E eu concordo plenamente com isso. E quando eu vi o plano de governo dele, que tinha um olhar muito assim para as pessoas, para o jovem, para a educação, eu me encantei e falei, topo, vambora, né? E naquele momento ele até falou, coronel,
Eu estou governando, eu não vou poder fazer campanha, eu vou estar meio restrito, eu vou poder fazer campanha na hora do almoço, à noite, final de semana. Por favor, me ajuda, vai rodar o interior. O que eu fiz? Né? Tinha já decorado aquele plano de governo dele e fui rodar quase 50 mil quilômetros em 40 dias, por terra. Então visitou muitas cidades. Muito. Pontal fui todos os extremos do estado, conheci muita coisa. E assim, o interessante é que isso me gerou 2 grandes aprendizados. O primeiro, me confirmou que política não é brincadeira. Não pode ser por vaidade, não pode ser porque, eu quero, sei lá, ter poder e quero... Não pode. Política é muita responsabilidade. Muitas pessoas dependem disso. São decisões que vão impactar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. As decisões que a gente tomar, a gente não pode brincar com a vida das pessoas. Então é assim, fazer política é algo muito sério. A gente tem que lembrar que a gente está lá para servir e não para se servir do poder. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu aprendi é não rotular nada. Cuidado. Gente, eu tive uma experiência que é assim, ao longo da campanha, aqueles preconceitos que a gente carrega, né? Até aqueles calos de ser polícia, de olhar assim, às vezes maldade em tudo, eu tive que desconstruir muita coisa, porque alguns preconceitos que eu tinha, eles se pulverizaram diante de algumas coisas, algumas experiências que eu tive. Então, isso também foi um aprendizado muito grande. A gente tem que aprender que a gente não é Gabriela. Eu nasci assim, eu fiquei assim, eu sou assim. Não, nós temos que continuamente aprender, procurar buscar a verdade das coisas e assim ter humildade para reconhecer quando a gente tem um preconceito que precisa ser superado. Essa é a Coronel Eliane Nicolucci, a entrevistada de hoje nesse programa Pense Nisso, falando um pouco da sua passagem pela Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, candidata a vice-governadora do estado de São Paulo, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, ela vai falar sobre a sua intenção de ser prefeita de São José dos Campos. Até já. Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passa aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396 e de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Kangoo Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, na TIC TV, a sua TV regional, sempre conversando com personalidades interessantes, assuntos que com certeza você tem gostado, porque com certeza você tem ouvido, tem assistido todas as noites o nosso Pense Nisso, e hoje estamos ouvindo aí a história da Coronel Eliane Nicolucci, ela que foi comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi também candidata a vice-governadora do Estado de São Paulo. Ela está em São José dos Campos, mas desde a eleição passada assumiu uma secretaria na cidade de Jacareí, ou seja, emprestamos para Jacareí, né? E o trabalho que tem sido feito na cidade de Jacareí é um trabalho reconhecido, trabalho com o cidadão, né? Primeiro a gente tem que trabalhar com amor. Quando eu aceitei esse convite, eu tinha recebido outros convites,
mas eu queria muito poder conciliar um momento de terminar 30 anos de serviços onde eu não tinha dia, não tinha horário, né? Eu mal vi minhas filhas crescerem. Então foi um ano que eu falei assim, eu quero colocar minha vida em ordem, né? Eu quero dar uma arrumada na casa, aquela coisa né? Que só a mulher sabe fazer. E de repente apareceu esse convite de Jacareí e eu falei, caramba, é uma coisa que dá para conciliar, né? Não tá tão longe de casa, tudo, e tá... E assim, eu gostei muito da proposta lá do prefeito e do desafio, assim, dos problemas que a cidade apresentava e da possibilidade da gente poder de alguma forma colaborar. E está sendo uma experiência extraordinária. Eu encontrei pessoas lá extraordinárias. Uma guarda civil com quase 300 homens e mulheres que este ano, dia 31 de outubro, vai completar 60 anos de serviços prestados na cidade. Uma guarda aguerrida, uma guarda... Nossa Senhora, deixar esses homens e mulheres trabalharem. Eles são extraordinários. A senhora abraça com prazer. Ai, eu adoro, porque são pessoas que têm esse dom, essa coisa de querer servir, às vezes com tão pouquinho recurso, conseguem fazer milagres, sabe? Fazer tanta coisa. O número de atendimento que eles fazem é extraordinário. São quase 12 mil atendimentos no ano passado, feitos Coronel assim. está motivada a ser prefeita de São José dos Campos, e se ela for, esperamos... Vai trabalhar 25 horas por dia. Eu adoro. Assim, daí lá tem a guarda, a posturas, a fiscalização de posturas é um setor que muita gente até não gosta, né? Fala, esse pessoal que interdita. Gente, eles salvam vidas. Nesse trabalho de fiscalização, eles olham se o local tem AVCB do bombeiro, se tem alvará, se o local não vai cair na cabeça das pessoas. E em Jacareí teve um caso bem emblemático que eles foram trabalhar, eles foram aprender um ambulante e o pessoal fala, ai, coitado, deixa eles trabalharem, né? Mas o ambulante estava vendendo feijão pintado com uma tinta que parecia um verde neon. Depois me falaram que é uma tinta que tem mercúrio, tem coisa que pode causar câncer. E eles aprenderam aquele negócio e quase que, assim, pessoas vão para cima. Então eles são profissionais muitas vezes hostilizados, né? E precisam do apoio, tem que ter um conhecimento muito grande de legislação. Então eu aprendi a admirar muito esse trabalho. Depois tem a Defesa Civil, que não tem nem o que falar. Defesa Civil é uma paixão, é um pessoal também aguerrido, corajoso, dedicado, né? Que trabalha muito, não é só na chuva não, trabalha preventivamente para fazer vistoria, para evitar que o problema aconteça quando acontece um momento crítico, né? Então eles fazem muito. Lá em Jacareí eles fazem quase 400 vistorias média mês, é muita coisa, né? É um trabalho muito grande. Depois tem o COI, que está sendo montado, né? O Centro de Operações Integrados, e lá comigo ainda está o PROCON. E lá a gente cuida também do orçamento do Corpo de Bombeiros e ajuda também lá no orçamento do tiro de guerra, da Junta Militar. Bom, então deu uma rejuvenescida ali, uma oxigenada na Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Então, essa oxigenada aconteceu a partir do momento que a senhora subiu ali. Não, na verdade já tinha um trabalho bom sendo feito, mas creio que cada pessoa que chega põe mais um tijolinho, agrega valor. Com a sua experiência, né? A gente nunca pode simplesmente desfazer as coisas boas que estavam em andamento ou que estão sendo feitas. Na verdade, a gente tem que fazer uma análise, aquilo que é bom continua, a gente tem que estimular, e aquilo que a gente pode agregar valor, a gente agrega valor. A gente cria algo novo, a gente ajuda em alguma coisa que está meio patinando, a gente vai lá e acerta. Então, mas é um trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho não, a equipe lá é muito boa. Bom, nós estamos recebendo aqui um zap do prefeito Isaías Santana dizendo que a senhora é candidata a prefeita da cidade de São José dos Campos, vai ter que deixar Jacareí em março, é verdade? Sim, pela lei a gente precisa, até dia 4 de abril, precisa descompatibilizar. E aí? Ai, já tô com o coração doendo. Mas são novos desafios, né? E como eu falei, Dirceu, eu tô muito motivada, eu quero realmente contribuir com a cidade que eu moro. Esse aprendizado de Jacareí foi uma coisa muito interessante, sabe, assim, eu sou muito grata, sempre serei grata a Jacareí pelo aprendizado que eu tive, pela oportunidade de estar trabalhando com essa equipe grandiosa que tem lá. Mas trabalhar pela minha cidade, poder me colocar para cuidar da minha cidade, porque o prefeito nada mais é do que um grande zelador, né? E qual foi o momento que a senhora disse, eu quero ser candidata a prefeita de São José dos Campos? Talvez pelas cidades do estado de São Paulo que a senhora visitou, pelas dificuldades que a senhora encontrou, onde foi que veio essa intenção de ser prefeita? Eu acho que todo mundo, quando vai ter a virada de ano, tem aquele momento de introspecção, né? Que se despede das coisas antigas e pensa no ano novo, né? Pensa nas coisas novas, o que quer mudar, o regime que quer fazer, né? A dieta. Exatamente, Então a gente
Foi nesse momento que eu realmente pensei muito, como eu falei, colocar o nosso nome para uma cidade, né, para poder estar gerindo uma cidade importante como São José, uma cidade que está indo bem, né, uma cidade que, poxa, não está sendo mal governada. Então, não pode ser por vaidade, tem que ser com responsabilidade, tem que ser porque realmente a gente tem algo a agregar. E eu, assim, percebi que é o momento, meu coração pede para que eu me coloque à disposição. E as pessoas decidem, mas eu me sinto muito preparada, eu sinto que dá para trazer, dá para agregar muita coisa. E assim, eu acho que o mais importante é a gente gostar de pessoas, saber que a gente está lá para servir, né? Nós somos mais um servidor. Bom, eu acho que a senhora já mapeou toda a cidade de São José dos Campos, os seus bairros, né? A periferia da cidade, o centro da cidade. A senhora não vai contar tudo, né? Porque não começou a campanha ainda, mas o que mais, além das pessoas, o que mais a senhora quer trazer de diferente para esse nosso município? Disseu, a nossa cidade, ela enfrenta problemas como a maioria das cidades, mas tem algumas áreas de gestão que a gente tem que dedicar mais atenção. A primeira delas, sem dúvida, é a saúde. A gente tem que trabalhar com uma gestão que, de certa forma, melhore essa condição dos exames, atendimento, que a gente possa realmente ampliar essa capacidade de atendimento ou organizar melhor o trabalho de forma que a gente consiga atender mais pessoas. Então, área de saúde, a gente sabe que muita gente fala assim, é um saco sem fundo. De fato, né? Por quê? Talvez porque muito se deixa de trabalhar a saúde preventiva, que de certa forma leva tempo, muitas das pessoas às vezes não gostam de fazer, porque o resultado não aparece agora, né? Vai aparecer lá na frente. Mas esse resultado que vai aparecer lá na frente vai economizar muito em tratamento de doenças crônicas, de coisa mais grave. Então, esse olhar para a saúde preventiva também é muito importante. Então, eu creio que esse é um fator que eu gostaria muito de implementar, trabalhar. Depois, eu vejo como uma área de desafio a questão de mobilidade urbana. É uma das áreas que assim aflige em várias cidades, impacta muito na segurança pública também. Então, a questão da mobilidade é um desafio para uma cidade como São José, que está crescendo, né, que tem muito a crescer. Depois a gente tem a parte da educação. Educação de base é investimento para o futuro. Então, cuidar das nossas escolas, atenção ao profissional de educação. E uma das coisas que eu gostaria de implementar, que eu acho que seria interessante, é trazer esse modelo da escola cívico-militar, mas não a questão, às vezes talvez o modelo que está implantado entre os locais. Seria um mix, seria trazer realmente militares aposentados para colaborar na parte de inspetoria, disciplina, atividades paralelas e realmente deixar para o professor toda a parte pedagógica, a parte do ensino mesmo, eles terem realmente essa condição de poder ensinar com mais tranquilidade, com o apoio dessas pessoas que são assim mais preparados para cuidar das questões da segurança, né, da disciplina. Então, eu acho que essa composição pode sim dar muito certo. Eu gostaria muito de tentar trazer alguma coisa nesse sentido. E por fim a parte de zeladoria, né? Então zeladoria pública é uma coisa que também assim é o tempo todo, não tem fim. E para isso a gente precisa ouvir muitas pessoas, a gente precisa ter representantes de bairros, ter comissões de bairros que nos ajudem a enxergar quais são as prioridades de cada bairro. Então ter esse trabalho assim, em parceria mesmo com as lideranças da população para poder eleger o que aquele bairro precisa, o que aquele bairro quer. E a gente direcionar realmente os recursos para aquilo que vai fazer a diferença para aquela população. E segurança pública nem se fala, né? Segurança pública é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho. São José tem indicadores de primeiro mundo, hoje o índice de homicídio é menos do que 5 para 100 mil habitantes, então é melhor do que até nos Estados Unidos, né? Mas é uma coisa que se a gente descuidar, né, aí vai dar problema. Então tem que estar sempre de olho, motivando os profissionais, aproximando, né, as forças de segurança da população e trabalhando muito em conjunto com todas essas áreas para que a coisa dê certo. Então não é fácil não, o desafio é grande. Bom, a senhora foi candidata a vice-governadora pelo PR, né? Pelo PR, hoje PL. Voltou, resgatou o nome original. Como é que está o PL hoje em São José? Está com um time bom. O presidente do partido é o vereador Lino, né? Lino Bispo. Ele, enquanto, né, ele estava antes já vereador, e ele fez um trabalho de identificação de pessoas muito boas para se colocarem na vereância. Eu acabei indicando também algumas pessoas, então eu vejo um time muito coeso, muito consolidado e pessoas que eu acho muito gostoso, pessoas que compartilham de valores semelhantes. Então eu me sinto muito à vontade assim com a maioria das pessoas que está lá
eu creio que vai dar trabalho, viu? Houve um comentário aí que a Coronel Nicolucci está se aproximando muito do PSL. É verdade? Como é que está essa Nós situação? temos que conversar com todos. Eu acho que todos nós temos o objetivo de trazer o bem para a cidade, né? De fazer uma gestão para a nossa cidade. Então, nós temos que conversar com todos, identificar quais são os objetivos comuns, as metas comuns, e aquilo que a gente puder conciliar, somar ou unir forças é positivo. Mas neste momento não tem absolutamente nada certo, não tem nenhum cenário definido. O que a gente está é num momento realmente de prospecção, um momento de conversa, de conhecimento, e principalmente, neste momento eu estou trabalhando muito forte no meu plano de governo, no plano estratégico, né? O que a cidade precisa? O que a gente pode agregar valor para a nossa cidade? Então, realmente está atenta aos problemas. Em breve a gente provavelmente vai começar a conversar nos bairros, né, com as lideranças, para tentar identificar quais são os problemas que mais afligem as pessoas. Legal. Nós falamos com a Coronel Eliane Nicolucci, comandante comandante da Polícia Militar, né? Agora sim. Agora nós estamos conversando com a candidata a prefeita de São José dos Campos, Eliane Nicolucci. Pré-candidata. Exatamente. Pré-candidata. Porque o partido ainda tem que homologar e ainda muito, e né? essa homologação é em junho, né? É em junho. Então tem muita água para rolar. E a partir de junho, aí sim a candidata a prefeita da cidade. Daqui a pouquinho, no quarto bloco, nós voltaremos a falar com a Coronel Eliane Nicolucci e saber mais dos seus planos de governo para essa cidade de São José dos Campos, que é a capital do Vale do Paraíba, uma das mais importantes do país. Já, já. Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, tá? Biometria. Hoje, a forma mais segura de se ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria, né? Tags, controles, nós trabalhamos também, mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central, né? O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consultoria do que ele precisa, né? Então passa o endereço pra gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá, 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, é o 11-99440-5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra Tecnologia e Portaria Virtual. Muito bem, voltamos aqui no nosso quarto e último bloco do nosso Pense Nisso, hoje conversando com a Coronel Eliane Nicolucci, a pré-candidata a prefeita de São José dos Campos. Bom, Coronel, como é que a senhora está vendo a cidade de São José dos Campos hoje? Nós temos aí algumas obras importantes para a cidade, temos aí a polêmica Ponte Estaiada, né? Temos também essa polêmica aí do Instituto de Previdência do Servidor, onde há um debate acirrado na Câmara Municipal. Como é que a senhora está vendo hoje a política da atual administração?
Olha, São José ela tem avançado, é uma cidade que ela é vanguarda na região do Vale e no Brasil. Não tem como negar que São José, ela é assim, motiva uma série de inovações, uma série de projetos que muitas vezes são até copiados por outros locais, né? É uma cidade que tem seus desafios, né? Que tem pontos críticos que precisam ser melhorados. Um deles também é a questão da geração de empregos, né? Então, conciliar essa questão de desenvolvimento, geração de emprego, com infraestrutura, né? Investimentos em infraestrutura, e mais essa questão do atendimento às necessidades do cidadão, que é saúde, educação, segurança, mobilidade. Então, é um cenário, assim, como várias cidades, bastante desafiador. São José, o que eu percebo? A população ela é mais politizada. Ela é mais interessada na questão política, é uma população mais esclarecida, que acompanha mais o que está sendo feito. Então, naturalmente, surgem essas demandas, surgem essas polêmicas, esse até acirramento de ânimos. A gente, em algumas medidas, tudo que a gente faz, a gente nunca agrada totalmente gregos e baianos, né? Que eu brinco muito, gregos, troianos e tudo mais. A gente não agrada todo mundo. Então, muitas vezes as decisões elas têm que ser tomadas pautadas em critério técnico, né, em estudo de prioridade, nas demandas que a gente identifica como prioritárias. É claro que na hora que você toma uma decisão, algumas pessoas não vão se agradar disso. E o que eu acho que tem que ser melhorado nesse cenário é um pouco esse respeito, né, à opinião diferente. A gente percebe que hoje a intolerância ao pensamento diferente do outro está muito aguda. Surgem situações até de agressão verbal, né, de ameaça por conta das pessoas pensarem diferente. Só que as pessoas esquecem que quando a gente discute em alto nível, respeitosamente, e discorda, diverge, a gente gera um debate que vai construir, que vai, de repente, encontrar soluções para problemas que muitas vezes são complexos, mas é um debate desde que seja respeitoso, positivo, pautado em informações técnicas. O que eu sinto hoje na cidade é um pouco falta desse debate um pouco mais qualificado. Então, às vezes as críticas vêm, mas às vezes a pessoa que critica, muitas vezes ela não tem toda a informação, às vezes não sabe, muitas vezes nem o porquê tá desgostando de alguma coisa. Então, um exemplo que eu dou, essa questão da ponte estaiada, né? Que é importante investir na infraestrutura de mobilidade do nosso município, claro, a gente sabe, desde governos anteriores, talvez sem o anel viário que nós temos, hoje a cidade estaria sofrendo muito. Creio que na época esse projeto do anel viário pode ter sido criticado também, só que hoje a gente vê o resultado. Agora, é importante a gente ter informações suficientes para que nos permitam discordar ou entender que é uma solução que poderia ter sido feito diferente, né? Mas para isso é importante a gente ter dados, ter informações para criticar realmente pautado em algo mais concreto, né? Eu vejo São José indo por um bom caminho. A gente não pode desprezar a boa gestão que está sendo feita. É uma cidade que não dá para brincar, é uma cidade que tem que ser respeitado o que já foi construído e algumas coisas que já estão projetadas. Até uma curiosidade interessante que eu achei muito bacana. Eu estive na Inglaterra e lá na polícia da Inglaterra eles estudam muito a questão geopolítica. E uma das coisas que eles nos falaram no curso superior lá de polícia, falaram que toda vez que um candidato, né, se coloca para assumir, por exemplo, uma prefeitura lá na Inglaterra, primeiro, ele vai ter que conhecer o plano de governo do antecessor que ficou pendente. Tem uma comissão de moradores, de líderes, né, da população que decidem sobre o plano de governo de quem está saindo. Aquilo que não foi executado ou aquilo que está em continuidade, eles vão decidir o que deve continuar. E aí eles geram uma série de compromissos. E o novo candidato, ele é obrigado, se ele quiser ter viabilidade, a assumir o compromisso de acabar aquilo que o antecessor não concluiu e que a população entende que é prioritário. E quando ele assume, ele só pode começar a fazer os seus projetos quando ele concluiu dos anterior, o que obriga uma continuidade.
Então, eu acho isso muito interessante e quem pode nos indicar quais são as prioridades é a própria população. Então, a gente tem que estar muito atento, tem que criar canais de diálogo, canais sem muito intermediário, diretamente com a população. Dentro disso que a senhora está falando, nós temos que acabar também com esse esquerdopata, esse fascismo, né? Que não existe também, né? Na verdade, é aquilo que eu falo. Esquerda tem direita, agora esquerdopata e fascismo aí já são extremos também. É uma depreciação de posicionamentos diferentes, né? O que nós temos que combater não é esquerda e direita, é combater a corrupção, combater quem rouba o dinheiro público, combater a incompetência, combater a mentira. Isso nós temos que combater. E, infelizmente, eu sou obrigada a falar, cuidado, pessoas. Mentira, corrupção, né, incompetência tem na direita e tem na esquerda. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e parar com esse negócio de rotular pessoas por conta de partido, de cor, de sexo, de raça, de religião e olhar o histórico, olha o currículo, olha a vida dessa pessoa, vê quem que você está escolhendo para ser seu representante, se essa pessoa tem competência, se essa pessoa é uma pessoa honesta, né? Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco a forma, né, o foco. Eu lembro em quem eu votei. E eu cobro essas pessoas e eu acompanho as pessoas em quem eu votei para deputado, senador, governo, eu acompanho e eu me sinto no direito de cobrar e monitorar. Por quê? Porque eu dei o meu voto de confiança. Creio que muitas pessoas nem lembram quem votou. Agora, o seu concorrente ao governo do Estado, ele está cumprindo aquilo que prometeu? Ainda não. Ainda não. Eu torço muito para que cumpra, né? Principalmente no que tange a questão da segurança pública. Não é fácil, a gente sabe que São Paulo é o locomotivo do Brasil, sempre foi, continuará sendo, é um estado importante. Também as decisões que são tomadas, elas não podem também ser pautadas pela emoção, tem que ser bem pensado. E nós temos que torcer para que o governo dê certo, afinal, nós estamos todos dentro do mesmo barco. Então, se o barco afundar, nós estamos juntos. Então, tem que torcer para que realmente as promessas, aquilo que foi prometido no início, seja cumprido. A Polícia Militar, ele está cumprindo aquilo que foi prometido? Não? Ainda não. Acho que provavelmente deve, torço para que cumpra, sim, mais à frente. E a nível de Brasil, como é que a senhora está vendo? Algumas medidas têm sido muito corajosas, são coisas necessárias. Muitos ministros estão indo muito bem, a gente ouve falar muito bem da infraestrutura, né? Muitos ministros, o próprio Paulo Guedes da economia, então ministros que estão dando um sustentáculo muito bom. O complicado é, às vezes, coisas que são faladas de forma inapropriada, que acaba... Eu brinco que é quase que uma autossabotagem muitas vezes, né? Mas o mais importante, a gente não ouve mais falar daquela corrupção crônica que tinha antigamente. E só por isso nós temos que apoiar e vale muito a pena. Em São José dos Campos, como é que está sendo esse grupo de apoio para a sua candidatura a prefeita? Hoje a senhora é pré-candidata. Olha, eu tenho andado, eu tenho sentido muito acolhimento. Eu percebo que as pessoas, elas querem dar chance ao novo, porém, elas não querem simplesmente jogar na loteria. A cidade de São José, ela está indo bem, é uma cidade que as pessoas vivem, têm suas famílias, têm o seu futuro nessa cidade. Então, é claro que existe um medo de trocar, vamos dizer assim, por algo incerto. Isso é complicado, todos temos medo de trocar por algo incerto. Só que a gente, ao mesmo tempo, sente essa vontade de renovação, essa vontade de oxigenação, muitas vezes, de quem hoje está nos liderando. E o meu nome, eu sinto que está sendo visto com carinho, com respeito. E, assim, uma coisa que eu falo, Dirceu, eu nunca deixarei de honrar o nome. Eu nunca deixarei de cumprir o juramento, a promessa que eu fiz para o meu pai. Meu pai, ele só me pediu duas coisas. Ele falou, filha, honre o seu nome, porque é um nome que carrega história de gerações, carrega uma história de muito sofrimento dos meus antepassados que vieram da Rússia, da Polônia, e aqui construíram uma vida honrada, com muito trabalho, né? E ele falou assim, legue um nome honrado para suas filhas, né? Para sua família. Então isso eu prometi a mim mesma que eu vou cumprir. E a questão de mérito, de tudo que a gente faz, tudo que a gente conquista,
tem que ter trabalho, tem que ser fruto de trabalho, de dedicação. Então, aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que vem fácil não tem valor. A gente tem que conquistar. E hoje eu quero encarar esse novo desafio, eu quero conquistar as pessoas, quero conquistar essa confiança das pessoas nesse novo desafio. Legal, hoje a pré-candidata, nós vamos voltar a conversar mais ainda com Eliane Nicolucci aqui no nosso Pense Nisso, na programação da TINC TV. E para finalizar, Coronel, tem ali milhares e milhares, espero, né, de telespectadores nos assistindo. Então, mande o seu recado aí nesse começo de pré-campanha para uma prefeitura como São José dos Campos. Bom, oi a todos. A gente tem hoje um olhar muito interessante para o momento que o nosso Brasil vive. A gente vê, às vezes, muita revolta, muita desesperança, as pessoas, muitas vezes, fazendo crítica pela crítica. E eu creio que é um momento da gente estar atento, olhar quem serão as pessoas que vão nos representar em nível de município. Essas pessoas serão a base da próxima eleição, são as pessoas que vão estar dando suporte, vão dar um olhar, né, do que vai ser a próxima eleição. Então o que a gente pede é para que as pessoas de fato escolham bem, olhem bem, né, fiquem atentas com a coerência, com a história, mas principalmente não percam a esperança. Eu acho que a gente tem muito a fazer, muito a construir, os desafios são grandes, mas assim, quanto mais difícil o desafio, mais gostoso é a gente lutar. E quando a gente une força, quando a gente consegue trazer opiniões diferentes, para pensar de forma junta, respeitosa na busca de soluções, a gente consegue alcançar caminhos, soluções que são bons para todos. E o desejo de construir cidades melhores, mais justas, mais seguras para todo mundo. Então, tamo junto, obrigada e que Deus abençoe a todos sempre. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigado, Coronel. Coronel Eliane Nicolucci, essa simpatia hoje no nosso Pense Nisso aqui na TINC TV. Contou um pouco da sua história na Polícia Militar, uma história de muitas glórias, muito orgulho. E agora é pré-candidata a prefeita da cidade de São José dos Campos, um bom nome colocado aí à disposição dos eleitores dessa São José dos Campos, essa cidade monumental, uma das maiores do país, e que tem aí, marque bem, como candidata, pré-candidata a prefeita, a Coronel Eliane Nicolucci. Obrigado, Coronel. Obrigada. E com a Coronel Nicolucci nós vamos colocando um ponto final em mais uma edição aqui do nosso Pense Nisso aqui na TINC TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E amanhã voltamos com mais um assunto interessante e mais um convidado muito especial como foi de hoje, Coronel Eliane Nicolucci. Obrigado e até lá.